Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade, emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender, o programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje recebemos a secretária da Agricultura e Meio Ambiente de Teutônia, Nara Regina Nichterwitz. Muito bem-vinda, bom dia, Nara. Bom dia, Bruna, bom dia a todos os ouvintes, em especial a todas as nossas agricultoras, agricultores que estão nos escutando neste momento. Nara, começa contando um pouquinho da tua infância. Você é natural aqui de Teutônia mesmo? Sim, sou natural daqui, moro na linha São Jacó, interior do município de Teutônia, né? Sou filha de agricultores, sempre morei na linha São Jacó, então, né? Iniciei os meus estudos, né? Na escola lá na linha São Jacó mesmo, tem uma escola lá. Lá eu estudei do primeiro ano até o quarto ano na época. E depois a gente então tinha que se deslocar até o bairro Canabaro, né? Seguir quinta, oitava, né? E depois o ensino médio eu fiz no Colégio Reinaldo Afonso Augustin. Depois também iniciei então a minha vida profissional, assim, né? Onde o meu primeiro local de trabalho foi na fábrica de calçados, né? Antiga Calçados Reifer, né? Deixa eu até te interromper um pouquinho, porque a vida profissional que você fala, acredito que seja de carteira de trabalho. Porque Isso. Por ser filha de agricultores, acho que já estava ajudando em casa há muito tempo. Sim, sim. Então, né, desde a minha infância, a gente acompanhava muito o pai e a mãe na lida do campo, né? Então, a gente tem uma boa bagagem disso, né? E eu acho que é isso que hoje me faz ter a capacidade de entender do que eu vou desempenhar a partir de agora, né? Continuando então na questão da educação, logo após você se formar no Augustin, o que você decidiu fazer? Você foi para o ramo profissional ou você já pensava em continuar os estudos? Bom, então depois eu segui os estudos. Paralelo a isso eu também então trabalhava. Depois de então concluir o ensino médio, eu fui fazer um curso técnico de secretariado no IESEG, isso em 2007. Então, naquela época abriu o técnico em secretariado, né? Então, eu era da primeira turma daquele curso. Quando eu terminei o técnico em secretariado, depois eu logo me iniciei a fazer o técnico em administração. Me formei, então, em 2010 em técnico de administração no IESEG também. E paralelo a isso, depois que eu estava formada nesse curso, também eu fiz vários cursinhos, né? Informática, recursos humanos, cursos assim de liderança, né? Então sempre, vamos dizer, cursos de qualificação, né? Como você pôde aliar todo esse ensino e esses cursos que você foi fazendo ao longo da tua vida com a tua vida profissional? Você disse que o primeiro emprego foi uma fábrica de calçados, e na sequência? Depois de trabalhar na fábrica de calçados, fiz alguns estágios. Como eu estava fazendo técnico em secretariado, eu precisava fazer um estágio. Naquela época, eu fiz algum período, trabalhei no Corpo de Bombeiros Voluntários aqui de Teutônia, né? Eu atuei lá como secretária, né? E ali eu pude fazer meu estágio junto e depois eu até fui efetivada. Com isso também levo um bom conhecimento, né, de como funciona uma corporação, né? Então, Nara, eu ia justamente te pedir para explicar um pouquinho de como foi esse teu período no Corpo de Bombeiros. Isso era lá por 2008, 2007, né? Então, naquela época, eu nem sabia como é que funcionava uma corporação. Naquela época, passava bastante dificuldade também, né? Então, sempre tinha aquela falta de recursos, equipamentos, né? Então, sempre se ia muita busca disso. E um trabalho forte que eu desenvolvi naquela época foi quando foi implantado para buscar recursos para a corporação através do desconto da conta de luz, né? Então, naquela época a gente desenvolveu fazer visitas em comércio, pessoas
pessoa física, tanto como pessoa jurídica, então, né? Então, naquela época eu fiz muitas visitas, né? Então, para arrecadar valores para a corporação se manter, né? Fazer as manutenções. Foi mais ou menos nessa época que você percebeu que você gostava de lidar com o público? Ali começou, vamos dizer, talvez abrir um pouco a minha... Eu realmente ter uma visão de que isso realmente era o meu forte, né? Um caminho que eu poderia seguir, né? Depois, então, eu tinha o curso técnico de administração e esse curso eu sou sempre... Sou grata hoje, né, de eu ter pensado em fazer esse curso, porque isso me abriu portas. Tive a oportunidade de, então, trabalhar numa empresa, uma cooperativa do segmento agrícola também, né. Ali eu também consegui ter bastante experiências, né. Naquela época eu comecei naquela cooperativa a trabalhar na parte administrativa, atendimento a balcão, né. E depois eu fui conhecendo e fiquei lá cerca de uns 4 anos, né? Saí de lá, eu estava como gerente administrativa da cooperativa, né? E aí depois disso eu trabalhei numa indústria de laticínios, né? Então eu era responsável pela parte logística dessa empresa, era uma empresa privada. Como eu estava trabalhando então naquela área de logística, eu senti uma necessidade que então eu tinha que continuar com meus estudos, né, para ampliar meus conhecimentos. E gostava também dessa área da logística, né, onde então eu comecei a fazer graduação em logística na Univates. Fiz alguns semestres e aí eu troquei de curso. Muitos anos atrás eu sempre pensei em fazer gestão de agronegócios, né? Quando eu soube que tinha aqui em Estrela, na Faculdade La Salle, esse curso, né? E aí eu troquei de curso hoje, então estou ainda fazendo graduação de agronegócios na La Salle, passando um pouco da metade. Mas hoje então está exatamente bem na área de atuação que você assume agora como secretária da Agricultura e Meio Ambiente. Você já era funcionária da secretaria, né? Sim, eu já atuava na secretaria desde o início da gestão, da atual administração. Entrei como subsecretária, né, e eu desenvolvia então na secretaria toda a parte administrativa, a parte mais burocrática, né, encaminhamentos de contrato, controles, né, de serviços, agendamentos, também o controle e a gestão do orçamento da secretaria, né. Eu tinha um conhecimento de tudo que se passa na secretaria, né? Então, tanto na secretaria hoje a gente tem, dá para dizer, são quase 3 departamentos, né? A da agricultura, tem o meio ambiente e também a gente tem o serviço de inspeção municipal junto, né? 3 grandes departamentos dentro da secretaria. Você pode definir um pouquinho deles pra gente? Sim, temos o setor da agricultura, né? Dentro do setor da agricultura, a gente também tem o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, né? Então, a gente tem 2 profissionais, médicos e veterinários, né, que atuam e eles realizam um trabalho diretamente com as nossas agroindústrias, né? Então, desde o início da gestão da atual administração, né, várias foram as melhorias, né, que foram realizadas e uma dessas melhorias foi nessa questão do serviço de inspeção municipal, né? Então, até no ano passado, a gente conseguiu o SUSAF, né, algo novo que muitas agroindústrias estavam esperando isso para conseguir vender, agregar o seu produto, não só a sua venda local, mas sim para poder expandir o seu negócio, poder vender o seu produto então para fora do município, né, todo o Rio Grande do Sul. Também então tem o setor do meio ambiente,
E a gente, como é de conhecimento de todos, né, o setor do meio ambiente ele tem bastante demanda, né, e a tendência é sempre aumentar a demanda nesse setor, né. Então, antes falou em projetos, né, no setor do meio ambiente, então a gente também tem vários projetos encaminhados, né, um deles ainda que agora até foi pelo Márcio, que era o nosso secretário antecedente a mim, que deu início ao caminhando projeto de arborização. A gente tem também no setor do meio ambiente todo o controle e acompanhamento da coleta seletiva do lixo. Esse também é um trabalho bem desafiador, que eu quero trabalhar bastante em cima, né? Fazer campanhas, né, junto a escolas. Temos outros projetos ainda, né, para desenvolver quanto a isso, que tem a relação, então, com a coleta seletiva do lixo, né. Como eu disse, nas escolas fazer uma educação ambiental, né. A gente hoje já leva, muitas escolas fazem visita no aterro sanitário, né, e assim também a gente convida, se nosso munícipe, né, quiser ir lá fazer uma visita no aterro sanitário para saber como é que é o funcionamento do resíduo, onde ele para, como é que funciona isso, né, pode vir na secretaria, a gente pode agendar, né, então seria bem interessante, né, se cada um de nós fosse fazer uma visita no aterro sanitário para ver como que é esse trabalho todo que é desenvolvido, né? Para onde que vai todo esse lixo que é recolhido no nosso município, que também não é pouco, né? É uma conscientização, na verdade, né? Que cada um de nós teria que ter, né? Na separação, né? Então são coisas que também tem que ser trabalhadas desde as crianças nas escolas, né? Então é um trabalho que também tem que ser desenvolvido. Tem a questão da logística reversa, que a gente também já está trabalhando em cima disso, da mata ciliar também, né? Então são tudo questões que caem lá sobre o meio ambiente, que a gente tem que buscar alternativas e trabalhar em cima disso. E tudo envolve muita burocracia também. Muito, com certeza, sim. Às vezes a gente quer realizar as coisas, quer que aconteça logo, né? Só que não é bem assim, né? Às vezes as coisas tudo fica devagar, né? Então por isso que às vezes as coisas no setor público são demoradas, né? Às vezes tu tem que respirar fundo, né? E porque tudo são processos que tem que fazer, então por isso que muitas vezes demora a coisa realmente sair lá na ponta. E às vezes, quantas vezes eu já, a gente vibra na secretaria, né? Porque tu sabe onde tu quer chegar, como é que tem que ser, né? E quando a coisa sai, que tá pronta, nossa, né? Tu fica feliz, né? Quantas vezes já vibrei, olha, tá aqui, né? E depois de tanto trabalho, finalmente saiu, né, do papel, né? Então, isso também é bem desafiador, a gente tem que respirar fundo às vezes, mas não pode desistir, né? E também, então, paralelo a isso, a gente tem sempre bastante vínculo e parcerias com os conselhos, tem também o Conselho do Meio Ambiente, que a gente se reúne mensalmente, né? Também a gente tem participação, o trabalho com as ONGs, né, que também demanda a questão dos animais, né, que hoje a gente tem uma lei, a gente implantou o programa de castração e chipagem dos animais, né, então até essa semana a gente iniciou fazer a chipagem dos primeiros animais, né, tudo também é um trabalho que vai ter que ser acompanhado, né, e isso entra então pelo Departamento do Meio Ambiente, né. Também o trabalho, então, as parcerias com o sindicato, né? As cooperativas, associações, o CAPA, né? A gente também tem bastante parceria com a SIC, né? E também, assim, outras entidades, como o Colégio Teutônia. Vamos manter essas parcerias e continuar trabalhando junto para a gente sempre ter um melhor resultado. Toda a tua trajetória profissional até aqui vem para somar. Desde pequenininha ajudando na roça a família, depois a questão da cooperativa e também a da corporação, do Corpo de Bombeiros, né? Juntando também com os teus aprendizados na parte logística da Laticínios. Então, tudo isso hoje se concentra no teu domínio maior, no teu conhecimento melhor do funcionamento dessa área do agronegócio aqui de Teutônia. Com certeza. Só para fazer mais um comentário,
desde cedo, né? E como meus pais também sempre eram muito participativos e atuantes nos trabalhos da comunidade local, lá na linha São Jacó, né? Então, meio que eu trouxe isso junto comigo também, né? Então, sempre paralelo aos meus estudos, ao trabalho, desde lá pelos anos de 2009, quando então eu também já era parte da minha comunidade, né, como se diz, eu fui convidada a participar de diretoria da comunidade, né? Então, tipo, quando me foi feito o convite na época, claro, logo eu aceitei, né? Sempre a gente aprende com isso, né? Então, sempre fui bastante atuante nas atividades da comunidade. Tanto é que, então, em 2009, quando eu fui convidada, eu participei na minha primeira tarefa. Então, eu fazia parte do Conselho Fiscal da comunidade. Fiquei como Conselho Fiscal 4 anos, né, até 2012. Depois, em 2012, então, foi feita a nova eleição, participei. Fui convidada, então, a compor a nova diretoria para ser vice-tesoureira. Então, fiquei como 2 anos de vice-tesoureira na comunidade. E lá em 2015, fui convidada, então, para fazer parte, então, para assumir como tesoureira da comunidade. Participei lá, foram 4 anos que, então, eu agora fui tesoureira da comunidade até o final do ano passado, né? Sempre nesse período aí, sempre estava estudando, trabalhando e, então, paralelo a isso, eu tinha o meu trabalho voluntário que eu ainda fazia, né? Então, as tarefas, atividades junto à comunidade, à igreja, né? Que a gente tem lá na linha São Jacó, é a igreja da comunidade evangélica, né? Luterana. Sempre fui, assim, uma pessoa muito comprometida, né? Se eu digo que eu vou participar, eu acho que eu tenho que realmente fazer, né? Não gosto de dizer, vou participar e depois eu não poder ajudar, né? A gente não se sente bem se tu diz, poxa, sim, eu vou ajudar, e se tu não consegue, né? Então agora, nesses últimos 2 anos, para mim era muita coisa, né? Pela responsabilidade que eu tinha trabalhando na Secretaria da Agricultura, fazendo faculdade também, né? Tem a minha família em casa, minha mãe, que eu moro com a minha mãe, né? Então a gente também tem que dar uma atenção. Ficava assim, meio pesado, né? Então agora, final do ano passado, eu disse, agora eu acho que eu tenho que dar um tempo, né? Tem outras pessoas que também podem assumir e dar continuidade, né? Sempre tentei desenvolver um bom trabalho da maneira mais transparente possível, né? Porque tu ser tesoureira, seja qual for a entidade, né? É uma responsabilidade, né? Tu tem que ter uma confiança também, né? E isso eu sempre tentei demonstrar, demonstrar confiança para minha comunidade, né? Fazendo o meu papel mais transparente possível, com certeza isso fica visto, nítido, né? Do trabalho que se realiza, né? E hoje o reconhecimento vem com a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente aqui de Teutônia. Todo o reconhecimento por esse trabalho que você desempenha na comunidade e também pelo conhecimento, que você nunca parou de ir em busca de novidades, de conhecimento, de ensino, para que possa agregar nas tuas funções. Como você se vê hoje tendo a grata satisfação de ser a primeira mulher a comandar essa pasta? Sim, com certeza é bastante desafiador, né? É mais algo novo, né? Que eu tomei coragem e aceitei, né? Para mim, então, isso é bastante desafiador e também é uma grande expectativa, né? Porque sendo a primeira mulher, também uma pessoa jovem, né? De toda a história do município. Hoje, Secretaria da Agricultura, que ela está de fato implantada, fazem 22 anos, né? Eu, aos 38 anos da história do município, poder ser a primeira mulher e pessoa jovem a atuar, estar à frente da secretaria, com certeza é bem desafiador e também eu sei e assumo com muita responsabilidade e comprometimento, né? Sou grata ao prefeito ter me feito esse convite, né? E eu acredito que esse convite surgiu porque ele conhece a pessoa que eu sou, sabe do comprometimento, né, que eu tenho, né? Então, basta então agora trabalhar e continuar o trabalho que vem sendo feito na secretaria, né? Você já pode dizer pra gente alguns projetos que estão sendo encaminhados?
A gente tem na secretaria alguns projetos que já estão encaminhados, algumas coisas a gente tem para encaminhar ainda já para ano que vem, para o ano 2020, né? Na Secretaria da Agricultura a gente tem vários programas que são desenvolvidos. Praticamente todo ano a gente faz alguma alteração, sempre para o melhor do nosso produtor, né? E sempre isso, esses projetos são realizados e a gente leva primeiramente isso para debater junto ao Conselho Municipal da Agricultura, né? Então, para também escutar, né? Eles colocar a sua sugestão, né? Para eles ser participativos também nos trabalhos que vêm sendo realizados, né? E esse conselho, ele é formado por pessoas do campo que estão ali na lida durante o dia, né? Então, essas pessoas é que sabem da real necessidade, né? Então, a gente muito escuta o conselho também para construir junto com eles, né? É um trabalho feito em conjunto mesmo. Sim, claro. E também a gente sempre tenta manter o foco na secretaria, né? Para manter o nosso setor primário, que hoje Teutônia é referência na região e no estado, né? E a gente quer que isso continue, né? Sendo referência na região e no estado. Nara, muito obrigada pela tua participação hoje aqui no nosso programa. Parabéns pelo seu novo cargo, muito sucesso. Muito obrigada. Desejo também uma boa tarde, um bom dia e um bom restante de ano que a gente tem aí, né? E a gente convida, quiserem vir fazer uma visita na secretaria, conversar, as portas sempre estão abertas, né? E a gente sempre está aberta ao diálogo, né? A escutar o nosso produtor, né? Das dificuldades, porque a gente sabe que hoje tu trabalhar no campo, a lida, né, não é fácil. Faça sol, faça chuva, bichinhos estão ali, né? Eles querem que tu atenda eles também, né? Então, tipo, muitas vezes o produtor não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, né? Merecem a sua atenção também, né? Então a secretaria sempre está de portas abertas. Se quiser alguém dar uma sugestão de trabalho que se pode realizar, então a gente sempre está aberto a escutar. Sugestões são sempre bem-vindas. Com certeza. Muito obrigada, Nara. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com Nara Regina Nichterwitz. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.